Muito bem, galerinha do primeiro ano. Então vamos agora para o nosso resuminho da aula 13. Então vamos ao quadro? Então olha só, na aula 13, né, nós falamos sobre essas instituições sociais que são super importantes para a organização e para o funcionamento da nossa sociedade, né? Então, todas essas instituições, gente, elas colaboram para o indivíduo, para os sujeitos sociais, para os sujeitos históricos, para as pessoas, assim, tudo isso, resumindo, são pessoas, nós somos gente como a gente. Tudo isso faz com que as pessoas, né, ali aprendam a ser um membro da sociedade, colabora para isso, né? Então, essas são as instituições sociais, né, as principais, que são importantes para o quê? Para o funcionamento e organização da sociedade. Então, essa é a principal função de uma instituição social, né? Então, a primeira instituição social que faz o papel ali de socialização primária, aquele primeiro, né, as primeiras regras, as primeiras normas, quem ensina isso é aqui a família, né? Então, a família, se a gente fosse colocar ela num ranking, né? Ela está no topo, gente. Então, a família, ela precisa cumprir o seu papel de instituição social ali e preparar esse indivíduo para as outras instituições sociais da qual ele vai passar, né? Então, aqui é a primeira, a gente fala primária, né? É onde ensina, né? Essas regras, essas normas, os limites. E aqui as outras instituições, elas são aí uma forma de socialização aí secundária, né? Porque vem posteriormente, vem depois da família. Mas também não deixam de ser importante, né? De ser tão importante como a família, né? Mas a família é aquilo que eu falei para vocês, tá no ranking, porque a importância dela é gigantesca aí, nessa preparação do indivíduo para com a sociedade, né? E aí depois vem a escola, né? Depois vem o Estado, não. O Estado, ele faz parte disso aqui tudo. Vem a religião, né? Também. Então, isso aqui não é uma escala numérica, não vamos reduzir a números, né? Isso aqui é um conjunto. Lembrando que isso é um conjunto que prepara o indivíduo para ser quem ele é, né? Então, a gente falou da importância de cada instituição social aí perante ao indivíduo que vai ser um membro, né, dessa sociedade. Muito bem, olha só. E aí, gente, nós falamos sobre os mecanismos de controle social, porque esse indivíduo ele aprende a ser um membro, mas é necessário ter algo que dê um limite para esse indivíduo, né? Dê um limite para ele. E eu não estou falando de uma coisa teorizada, não. Vocês sabem, a gente vive isso, né? Os limites dentro da sociedade, eles existem, eles estão aí, né? E a gente precisa cumprir eles sob pena, né, de ficar fora dessa sociedade, de ser punido de algum modo, né? Então, existem dois mecanismos, né, de controle social. Esse nome de estudo é uma forma de controlar a sociedade, de controlar os indivíduos, né? Então, tem os legais, quando são organizados em leis, tá ali numa lei, numa norma, ou em outras formas de expressão legal. Legal, gente, é de lei, de legalizado. Está numa normativa, está numa lei, né? Vamos supor, exemplo, leis de trânsito. Né? Não passar no sinal vermelho sob penalidade de x tal coisa. Isso é uma lei, é legal, né? É uma lei, está legalizado em algum lugar. E os mecanismos de controle social é quando existem apenas como norma social coletiva, sem previsão legal. Não está na lei, não está escrito em lugar nenhum, mas todo mundo cumpre, porque também o indivíduo, se não cumprir, terá alguma sanção, né? Alguma sanção. Muito bem, galera. Então, esse foi o nosso resuminho. Agora vocês vão para a atividade de sala e já a gente volta para a correção. Então, bora lá, que já a gente volta.
Muito bem, galerinha. Voltamos agora para a nossa correção da atividade da aula 13, né? É um conteúdo assim, gente, é a teoria do que na prática, né? A gente já passa por isso, já vive, né? Então, a sociologia é dizer o seguinte, você não vai viver tudo que você vive sem observar a sua realidade social, sem compreendê-la, né? Sem ter um olhar aí crítico sobre a sua realidade social. Então, tudo isso que a gente vê aqui não é novidade para ninguém, né? Os processos de socialização, as instituições sociais, só tem um nome diferente da qual você aí, aluno, está habituado, né? Mas a gente, na prática, sente na vida, né? A gente sente que isso faz parte da gente, claro. Só tem nome diferente. A sociologia, ela só traz uma nomenclatura, é uma ciência que estuda essa realidade social, mas que existem nomes, né? Para tudo isso que envolve a sociedade da qual a gente faz parte. Então, é só essa compreensão da nossa realidade, né? Para que a gente não seja robô. A gente não é robô, né? Somos pessoas, somos sujeitos históricos, cada um tem a sua história. Nós temos capacidade, inclusive, de fazer história, de mudar a história. Então, é pensando nisso, né? Nesse pensamento é que a sociologia surgiu, né? Para que a gente consiga transcender esse cotidiano que parece que nos leva ali a gente ser robozinho, né? Ser aqueles hamsterzinhos que estão ali os ratinhos que ficam, né? Só girando naquele negocinho ali, sem pensar, sem refletir, sem entender que realidade é essa, sem compreender tudo isso. Então, a sociologia, ela vem dizer, opa, peraí, vem cá. Sai dessa rotina aí que tá te deixando cego, vem enxergar aqui um pouquinho como que funciona essa sociedade, né? Então, vamos ao quadro para a gente ir para a correção, né, da questão de número 1. Então, gente, olha só, questão tranquila, né? Tranquila, mas que, como os conceitos, eles são transversais, eles são todos ligados, às vezes pode ser que vocês confundam, né? Então, vamos lá. Questão de número 1. Problemas sociais como desagregação familiar, desemprego, analfabetismo e conflitos religiosos vividos pelos homens no atual contexto levam a sociologia não somente a estudá-los, mas também, sobretudo, a dar resposta aos mesmos, né? Então, esses problemas que levam ao estudo da família, economia, educação e religião inserem-se em qual conceito da sociologia, né? Então, olha só, tá bem claro aqui, né, que ela tá falando, olha só, família, vamos, né? Família, economia, educação, religião. Então, essas palavrinhas, elas vão fazer a gente lembrar que isso são o quê, né? Uma sequência de instituições sociais, né, gente? Então, a resposta é essa, tá? Instituições sociais. Então, percebam que é uma sequência, inclusive, lógica conceitual, né? Não querendo comparar com a matemática, tá, gente? Porque a nossa ciência, ela é tão complexa, né? Ciências humanas, elas são extremamente complexas. Os fenômenos, eles se repetem, né? Sim, eles se repetem, sim, eles podem ser analisados, mas eles são complexos, né? Então, aqui há uma sequência das instituições sociais, né? A família, a economia tem a ver com tanta coisa, né, gente? Trabalho, etc. Educação, religião, né? Então, isso, né? Essa questão, ela está tratando aí das instituições sociais que são tão importantes aí para um indivíduo dentro da sociedade. Como que eu falei? E eu já falei isso para vocês, eu vou só relembrar que, cara, quando uma dessas instituições falha, assim, é incrível como a gente consegue perceber no indivíduo a falta dessas instituições sociais. Porque quando elas não fazem o seu papel, o indivíduo, gente, ele mostra isso de algum modo, né? Ó, desagregação familiar tem a ver com o quê? Tem a ver com o papel que a família não fez. E isso vai refletir no indivíduo, né?
O desemprego tem a ver com a economia, uma instituição social que é permeada por quem? Quem é que controla a economia, gente? No mundo, no Brasil, etc. O Estado. O Estado é uma instituição social, vocês lembram? Então, o preço do arroz, do feijão, de qualquer outra coisa, é o Estado que permite. É o Estado, lembre-se disso, o que você está comendo hoje na sua mesa, se você tem mais acesso à educação ou menos acesso à educação, isso tem a ver com o Estado. Quando o Estado não faz o seu papel, é porque você está pagando muito caro no preço do arroz e do feijão, é porque você não está, a sua escola não está legal. Então, o Estado, eu não estou falando do Estado de Rondônia, tá? O Estado brasileiro, instituição social, Estado soberano, né? Não é direito, educação, saúde e tal? Pois é, o Estado tem o seu papel. Então, quando ele não faz o seu papel, o Estado, instituição social, gente, estou falando Rondônia, não estou falando governo, estou falando Estado, não esqueçam. O Estado brasileiro, né, ele tem responsabilidade sobre a economia, ele tem responsabilidade sobre a educação, ele tem responsabilidade sobre o preço do feijão. Então, é o seguinte, se ele não faz a parte dele, isso vai ter consequência lá no indivíduo, lá na ponta, né? E aí vem a educação, vem a religião, né? Então, cada instituição social dessa, gente, tem um valor muito grande na vida do indivíduo. Um valor enorme. É por isso que a gente precisa entender como que cada uma funciona, né? Cada uma funciona. Se há um problema de desagregação familiar, o indivíduo ali está em conflito, tem a ver com a instituição social família, que não cumpriu o seu papel. E é como um efeito dominó, né? Uma que não cumpre o seu papel, tudo ali desanda, né? Tudo ali desanda um pouco. Então, elas são muito importantes, né? A sociologia se prende ao estudo também das instituições sociais, porque isso explica muito, isso vai refletir na vida, né, dos indivíduos daquela sociedade, né? Então, em qualquer sociedade ou grupo social, aqui já é a questão 2, tá, gente? Tô falando tudo junto, vamos lá. Questão 2. Em qualquer sociedade ou grupo social, a previsibilidade dos comportamentos pelas normas sociais formais, como as leis, e informais, regras de conduta amplamente aceitas, embora não regulamentadas, é condição para que seja mantida a ordem social. Essa afirmação refere-se ao quê? Então, aqui, ele está falando das normas, né? Em qualquer sociedade ou grupo social. Sociedade é uma coisa, um grupo ali que está dentro da sociedade é outra, né? A previsibilidade dos comportamentos, que são regidas aí pelas normas sociais, formais e as informais, embora não regulamentada, né? As informais não são regulamentadas, é condição para que seja mantida uma ordem. Essa afirmação refere-se a que conceito da sociologia também, né? Então, para manter a ordem, né? Lembrando que isso é importante para que os indivíduos, né? Eles têm um limite, né? É um limite social, o limite com o outro, o limite em sociedade. Ele é dado por esse conceito aqui que é tão importante da sociologia, que é o controle social, né? Então, o controle social, gente, ele faz esse papel, é importantíssimo, e ele vem regido como leis, são as formais, e por regras não regulamentadas, que são uma forma de controle informal, mas que todo mundo sabe que precisa fazer, né? É o limite com o outro. Se nós não tivéssemos esse limite com o outro, a gente viveria em total selvageria, né? Selvageria, porque esse limite imposto pela minha consciência, tanto individual quanto coletiva, é que vai me limitar, é que vai que vai fazer com que eu não abuse ali socialmente, né? Não ultrapasse as regras, as normas. Sem isso, gente, a gente nem conseguiria viver em sociedade. Então, primeiro, as instituições sociais precisam fazer o seu papel e também elas fazem um papel de controle, tá? Então, no primeiro momento, aquele menininho lá que não tem limite e que bate em todo mundo, a família tem que dizer, a família que faz esse papel, né?
Olha, fulano, não fica batendo em todo mundo não, né? Assim não, vamos conversar. Mudar o seu comportamento, né? Então, a família também faz uma forma de controle social. O Estado, por meio da polícia, por meio das forças, né? Faz o seu controle social. Já pensou, gente? A gente na rua não tivesse limite? As pessoas não tivessem limites? Ali no trânsito? Cuidar das vias públicas, cuidar da escola, né? Se todo mundo achasse que pudesse quebrar tudo, se pudesse ficar com raiva e fazer isso, não é assim não, fulano. Você tem que se controlar sob penalidade de sair fora aqui da escola, de ir preso, de enfim, né? Então, o controle social ele é para que se previna uma barbárie, né? Uma selvageria coletiva aí entre as pessoas. Aí a questão de número 3, aqui, gente, tá escrito aqui, ó, normalidade do Quino, né? Então, é como se fosse um quadrinhos. E aí, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Tá dizendo assim, ó, tem várias pessoas aqui, tá, gente? Tudo igualzinho. E por que diabos caminhamos como carneiros sem sequer saber para onde vamos? Então, tem um monte de gente aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Um monte de gente andando aí para algum lugar e alguém questiona. Alguém questionou. Foi esse fulano aqui, ó. Ele questionou, né? Por que diabos caminhamos como carneiros sem sequer saber para onde vamos? Aí, ó, o que fizeram com o bichinho, meu Deus, que ele questionou, gente. Tiraram ele do bolo, olha. Então, vamos lá, olha só. O que isso quer dizer? Aí, abre parênteses, né? É uma citação aqui, ó. Eu não vou mais precisar de muita força. Vou usar todas as que tenho agora, ele pensou. E ele se lembrou das moscas que rebentam suas perninhas ao tentarem escapar do mata-moscas. É um fragmento de um livro do Franz Kafka, né? É um livro chamado O Processo. E aí vamos lá para a questão, para ver o que essa questão está querendo da gente, né? O controle social ele pode ser tomado como um conjunto de penalidades e aprovações, chamadas também de sanções. Então, o controle social ele também é um conjunto de penalidades e de aprovações que chamamos de sanção, né? Então, essas são aplicadas aos indivíduos pela sociedade para assegurar a conformidade das condutas aos modelos estabelecidos. Então, essas sanções é para dizer assim, olha, continua indo, não fica aí querendo fazer coisas, senão vai ser aplicada uma sanção, né? Então, a imagem e o texto destacam aspectos relativos ao quê? É isso que eles querem saber, né? A garantia de liberdade coletiva pelo uso da força? Não, nada a ver, né, gente? A imagem não fala isso para nós, né? Eles não estão falando isso para nós, estão falando das sanções. Você viu lá que ele questionou? Ele estava indo lá com todo mundo, mas ele questionou, ele foi o quê? Tirado do meio, né? É como se aquilo fosse a sociedade, ele foi retirado da sociedade. B. Aos anseios idealistas utópicos perante as convenções sociais, também não tem nada a ver. A natureza imitadora da maioria dos indivíduos diante das instituições sociais, também não, né? A natureza imitadora da maioria... Não, ele não está falando dessa natureza. Na verdade, tudo em sociedade, né? A possibilidade de reação e reversão de processos condicionantes, na verdade, ele está fazendo uma crítica nessa impossibilidade de reversão, né? Não é essa. As relações de poder presentes nas sociedades. Sim, né? Só restou essa e essa mesmo. Está falando dessas relações de poder, né? Aquilo ali que ocorreu é uma forma de poder, né? Aí ele dá 2 exemplos, do texto e daquela imagem que, nossa, fala muita coisa, né? Aí aqui uma curiosidade para vocês sobre o livro do Kafka, né? Que é O Processo, de Franz Kafka. Aí uma tirinha aqui, né? Um quadro, você foi preso. Assim, parece, mas por quê? Não estou autorizado a dizer-lhe.
Os procedimentos contra você começaram e tudo lhe será dito no devido tempo. É um exemplo, né, de como que esses controles sociais agem. Alguém certamente havia caluniado Joseph. Por uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum, preso na burocracia. Nunca saberá qual foi o seu crime, se é que ele de fato existiu. Então, tudo na sociedade, gente, tem dois lados, né? Controle social, ele tem o seu papel tem o seu papel de importância, mas a gente não pode somente se deixar levar sem questionar, sem ter uma criticidade, sem ter um olhar, né? Ele é importante? Ele é importante. Mas a gente também precisa entender essa sociedade, entender como ela funciona, para a gente, inclusive, poder mudar, né? Porque muitas injustiças também existem, né? Tá bom? Então, a questão última, questão 4. Quais são os mecanismos de controle social? Aí a gente trouxe aqui os legais, né? Que são organizados em lei, normas, e os sociais, quando existem apenas como uma norma coletiva, social coletiva, e enfim, que a gente segue, mas que a gente não está em lei, que não está em lugar nenhum, tá certo? Então é isso, galerinha. Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!